uma vez nós estamos aqui no programa IDEM Brasil, Quem Sou Eu? E hoje nós temos uma visita ilustre aqui, que é a nossa convidada, a Sheila Mello, uma pessoa que eu conheço bastante tempo. E nós estamos aqui mais uma vez, né, Sheila? É isso aí. Então, Sheila, hoje, na verdade, né, eu queria que você pudesse contar um pouco da sua história, quem é você. Por isso que o programa que se chama, né? Quem sou eu? Quem é você, Sheila? Caramba, que pergunta! Parece fácil de responder, mas a gente precisa, né, fazer uma reflexão aí. Quem sou eu? Eu sou Sheila Mello, mãe de 3 filhos, avó de 6 netos, uma mulher que já passou por. Não, uma mulher de 50 anos, né? Já passou por alguns Não altos precisa e falar a idade, baixos. não, tá? Não, Pode ficar à a minha idade vontade. eu sou bem resolvida. Eu estou muito bem resolvida com a minha idade. Grata a Deus por chegar aos 50 anos com tantas histórias aí, com tanta coisa já vivida. É. E Sheila, me fala um pouco sobre os seus projetos, né? O que você tem em projeto? O que você está fazendo atualmente, né? O que você pensa para o futuro? Bom, os projetos, né? Eu tenho o Cafa, que é Sim, meu filho caçula, sim, que tá aí, né, que foi gerado aí, tem todo aquele carinho. E como todo filho caçula, requer muito cuidado e a gente se doa com muito amor, né? O filho sim, caçula é aquele que a gente é verdade. acaba se entregando por inteiro. Então eu tenho aí o CAFA, que é o Centro de Apoio a Famílias Atípicas, que começou dentro da minha cozinha, da minha casa, em uma fase onde eu estava vindo de um momento assim de depressão, um momento que nada havia mais sentido. Então, inicia um trabalho aí, inicia aí, tem todo um processo até chegar ao CAFA, né? Porque nada é da noite para o dia, existe um processo. Então, nesse período onde os filhos cresceram, casaram, e ficou só eu e minha caçula dentro de casa, uma casa grande. Você conhece a casa, Sim, uma casa sim, bem sim. grande, bastante espaço. E você olhar para aquilo tudo ali e achar aquilo ali tudo um vazio. E aí começam as perguntas, né? Para que isso tudo, né? E o porquê, e o para quê, o que eu fiz. E aí começou esses questionamentos, aquela coisa de não querer mais levantar da cama, não achar sentido em nada. Até que um dia eu vou levar uma pastora até uma comunidade próxima de Santa Cruz e ali eu vejo, né, aquela alegria toda, pessoal indo, vindo e muita criança e eu pensei, poxa, eu vou eu não posso doar cesta básica. Eu não tenho condições financeiras de doar uma cesta básica. Mas eu tinha um irmão da igreja e esse Sim. irmão tinha um camelô de chinelo. Eu falei assim, eu vou ligar pro fulano e vou comprar uma grade de chinelo e vou lá e vou doar os chinelos. E aí, assim foi feito. E esse irmão da igreja falou assim, não, eu compro sim. Um dia ele me liga, irmã Sheila, a minha mãe é voluntária na igreja católica de Septiba. E lá tem muita roupa. Ela falou, se você tem interesse em levar roupa também. Eu falei, tenho. Aí pronto, peguei o carro. Ele falou, vai lá agora. Minha mãe tá lá. Cheguei lá, voltei. Olha, eu vim de lá com um saco de roupa maior que eu. Mas aquilo ali foi uma alegria tão grande. Eu falei assim, eu vou separar kits. 2, 4, 6, 8, 10. Vou botar os chinelinhos. Vou lá e vou entregar. E aquilo ali foi só o começo, né? Tudo Sim. precisa de um começo. E tudo precisa, às vezes, são coisas que às vezes a gente acha assim, é tão simples, né? É tão pequeno, mas que te cura. E eu lembro que quando eu consegui fazer essa primeira ação, aí as coisas vão acontecendo. Aí botei tudo dentro do carro, conheci já uma pessoa que tinha uma padaria lá, parei na padaria e ali fui entregando. E quando eu voltei para casa, o meu desejo já era fazer tudo de novo. E meu filho falou assim para mim: Nossa, mãe, você está com uma alegria, teu rosto está diferente. Eu falei assim: Não, já quero voltar. Quero já pegar um monte de roupa de novo para voltar. E assim começou. E o CAFA, na verdade, né? Eu queria perguntar a você o seguinte: o que, que significa a sigla CAFA, tá? E como nasceu o CAFA? E o que é o CAFA hoje atualmente? Tá. CAFA significa Centro de Apoio a Famílias Atípicas. Sim, O CAFA nasce dentro disso aí que eu falei.
chegaram outras mulheres, a gente foi formando um grupo e o CAFA nasce dentro da minha cozinha, da casa onde eu morava. Onde vamos formar um grupo de mulheres, vamos se apoiar e assim começa. Só que a coisa tomou uma outra proporção, a qual nenhuma de nós estava preparada e nem esperava. Porque no primeiro momento era aquela coisa de cozinha. Vamos receber aqui na cozinha, vamos fazer um café, vamos conversar. Nada que fosse voltado para a área mesmo da saúde, até porque a gente nem tinha consciência disso. A gente só queria um momento entre a gente. E aí começou a chegar psicóloga, terapeutas, aí começou a chegar esse time. E a gente trabalhou um ano ainda, ainda assim, só fazendo. Tinha os encontros no sítio que você participou. Sim, sim. Começamos a fazer encontro de famílias. Aí a gente começou a achar muito pouco. Aí você vamos fazer algo para receber essas famílias. Aí começamos a fazer o encontro das famílias. Sim. A Manu foi lá, Sim. fotografou. Sim. Então aí a gente começou a fazer. E desses encontros de família, cada vez vinha mais famílias, vinha mais pessoas. E os depoimentos que vinham, não tinha mais como. É o que a palavra de Deus fala, né? Quando se coloca a mão no arado, não dá para olhar para trás. E aí começou esse movimento de trabalhar com essas mães atípicas, com famílias, né? A gente lá tem síndrome de Down, tem crianças autistas. Nessa caminhada, não posso deixar de falar, conheci a Glaucier, Sim. que na época ela era presidente da Comissão de Doenças Raras e PCDs. E fui convidada para fazer parte dessa comissão. E o engraçado, Jefferson, é que Deus coloca as coisas nas nossas mãos e a gente precisa ter muita responsabilidade com aquilo que Deus coloca. Porque eu lembro que quando eu recebi esse convite, eu falei para ela, falei assim, olha, eu não entendo nada, mas eu vou estudar. E eu vim para casa com aquela sensação assim, poxa, ela acredita em mim, ela confia em mim, ela está colocando algo em minhas mãos e eu preciso honrar. E aí as coisas foram acontecendo, né? Sim, sim, que legal, né? Então, Sheila, na verdade, eu acompanho você, o teu trabalho, acho que a gente se conhece desde 2014, né? Aquele trabalho que você fazia lá onde, Guaratiba, que era junto com a Associação de Moradores, não é isso? Foi mesmo! Nossa, foi lá atrás! Sim, eu conheci você lá, verdade. junto com aquele grupo lá da Associação de Moradores, a qual nós fomos desenvolver um curso de qualificação profissional lá em 2014. Né? Foi mesmo. Eu acompanhei um pouco. O que eu acho muito interessante de você, Sheila, né? Ou seja, é você sair do momento de tristeza, de depressão, né? Falando um pouco, entrando um pouco assim do que eu conheço você, né? Você perdeu um esposo, né? Um marido ainda jovem, né? 30 anos. Trin- Fiquei viúva aos 30 aos anos tri- com 3 filhos. Com 3 filhos, né? E você, na verdade, no momento que você estava muito fragilizada, você nasce das cinzas e você sai da tua casa para poder desenvolver trabalhos sociais, atender as pessoas que hoje nós acompanhamos, né? Pessoas que precisam de orientação daquilo que você viveu. E hoje, quando eu vejo, né, o trabalho que você desenvolve, juntamente, principalmente com as mulheres que precisam de atenção, porque às vezes, né, o que acontece? Às vezes a mãe, ela cuida muito, se dá muito por filho, PCD, né? E às vezes ela é esquecida. E eu vejo que o teu apoio, né, esse apoio que você dá às mães, é um apoio muito importante, né? Porque nós conseguimos observar que tem muitas mães que até se suicidam. E como aconteceu em Realengo, uma mãe tirou a vida do filho, a própria vida dela, por às vezes não ter um apoio. E eu vejo que o teu trabalho faz uma diferença imensa, né? E eu sou muito grato a Deus por você fazer parte também da equipe do IDEM, a nossa diretora do Conselho Fiscal, né? E é importante o teu trabalho. E eu queria fazer mais uma pergunta para você, né? Que é muito importante essa pergunta. O que você vê hoje no CAFA? O que você tem de planejamento para o futuro no CAFA? Bom, hoje o que eu vejo no CAFA, como você falou, né, eu acho que a maior recompensa é quando a gente vê uma mãe chegando lá sem ânimo, Sim. sem vontade de viver,
com o emocional todo abalado, e depois a gente vê essa mulher já empreendendo, a gente vê essa mulher fazendo cursos e ela voltando e falando: olha, eu cheguei aqui assim, eu mal consegui andar e hoje olha como eu estou. A gente tem Que vários legal, né? depoimentos assim. Então, esse assim, alegra muito o coração, porque a gente vê que o que está sendo feito está tendo resultado, né? E é uma equipe, porque ninguém faz nada Isso que eu ia sozinho. te perguntar. Atualmente, quais são os cursos, as atividades que o CARFA tem, né? E a unidade do CARFA. Onde que o CARFA está? Como que eu posso procurar o CARFA? De que forma que eu posso procurar o CARFA? Tá. Hoje o CAFA tem terapias, tá? Tanto o objetivo, como nasceu para as mães, que a gente não tinha condições nenhuma de atender os filhos. Então o CAFA nasceu para as mães, com esse olhar para a mulher. Então a gente hoje tem terapia tanto para a mãe, psicólogos, temos psicopedagoga, temos fono. A gente tem toda uma equipe aí de profissionais que se doam. São voluntários? Voluntários? Voluntários, Jefferson. Tem Sim, pessoas que estão comigo há 2 anos e meio, sendo voluntários, doando o seu tempo. Pessoas que colocam dinheiro do seu bolso para estar ali. que legal, né? Sai de um trabalho correndo, sai de uma escola para estar ali se doando, levando esperança para as pessoas que chegam ali muitas das vezes sem esperança. Como você falou da questão do suicídio. Não é falado, mas o número de mães que pensam e outras até que fazem, né, que cometem de tirar a própria vida é muito grande, embora isso não seja divulgado. Porque a pessoa acha, eu estou sozinha. A maioria são mulheres solos. O homem vai embora. Ela fica sozinha com 2, 3 crianças, sem nenhum apoio, sem poder trabalhar fora. Porque não tem como uma mãe atípica ser CLT. Porque o que ela ganha e o filho, né? Verdade, Não tem Sheila. como. Então essa mulher ela precisa ter uma renda, ela se sente sozinha, sem apoio. E o trabalho do CAF é esse, levar apoio, é acolhimento, é apoio, é estar com as portas abertas, Sim. é a escuta. E quantas pessoas, em média, o CARFA atende por mês? Esse mês de maio nós batemos 523 pessoas, 523 atendimentos Sim, na Casa Cafa em Santa Cruz. sim. CDD bateu 100 e alguma coisa, não lembro o número exato, de atendimentos. Muito Isso legal. são crianças e mães que são atendidas, porque a criança é atendida, mas a mãe também é. A gente tem rodas de conversa, e nessa roda de conversa, quando a profissional identifica que aquela mulher ela precisa de um atendimento individual, dali ela já sai para o atendimento individual. Porque como o número, a procura é muito grande, a gente não tem condições de acolher todas de forma individual. Então a gente optou por fazer em grupo, rodas de conversa. E nessas rodas é identificada aquela que tem urgência. Olha, é para agora, é agora. Agora é o momento, não dá mais para esperar. Então essas mães vão para o individual, mas é atendido mãe e filho. Muito legal, Sheila. Parabéns pelo teu trabalho. Né? Eu vejo, na verdade, que é um trabalho muito importante, né? E o que que você acha das políticas públicas atual, né? Porque eu vejo o seguinte, hoje nós temos muitas pessoas que trabalham na área social, psicólogo, etc. Mas eu vejo, como você falou, né? Você é, está nesse meio, você não teve uma formação acadêmica, né? Não. Para poder estar desenvolvendo esse trabalho. E foi tudo muito assim, muito novo para você, né? Você foi lá e vou fazer. Eu vejo que isso é uma coisa muito legal, tá? Porque às vezes, como você falou, você foi buscar auxílios, né? As pessoas que para poder te orientar de como fazer, né? E muito legal. Parabéns por isso. Eu queria, na verdade, né, poder estar encerrando esse programa, mas gostaria que você pudesse fazer uma declaração, pudesse falar aí para o pessoal visitar as redes sociais do CAFA, né? Convidar, ou seja, voluntários também para poder participar desse projeto que é importante, não é isso? Fique à Sim. vontade. Pessoal, se você tem interesse, se você tem o desejo no seu coração de fazer parte, de se doar, não tem só o CAFA, temos outros trabalhos também, outros institutos bons. Procure um instituto, procure um lugar sério e seja ponte na vida do outro.
E se você tem aí o desejo, porque tem pessoas que têm desejo, né, de Sim, fazer sim, algo e sim. fica esperando o momento certo, a hora certa. Talvez essa hora nunca vai chegar. Esse momento certo nunca vai chegar. Porque o momento é agora. Tem pessoas precisando, tem vidas precisando de socorro, de ajuda. Então é agora. Comece com o que você tem. Se é na garagem da sua casa, faz na garagem. Se é na sua sala, ou importa, não importa o local. Vê o que você tem o desejo, vai, faz, abençoa, porque o maior abençoado somos nós. Eu saí de uma depressão. Eu encontrei sentido quando eu achava que não havia mais sentido. E foi me doando para o outro. Como eu aprendo? E como isso me dá vida? Como isso carrega, né? Eu falo assim, a gente é igual um celular. Então a gente precisa né, o celular ele Isso precisa aí. da tomada, da bateria para carregar, porque se ele estiver longe ele vai morrer, vai ficar ali. Verdade. E nós somos como um celular, né? A gente precisa de algo que nos motive, de algo que nos leve, de algo que sinta o desejo, sabe? Eu quero mais, quero fazer, pra gente se sentir vivo. Isso é muito bom. Rede social do CAFA. Isso. Famílias Atípicas, @CAFA Famílias Atípicas. Vai Entra aí. estar, vai estar na nossa descrição aqui, Vocês vão tá? ver, ó, essa borboletinha aqui. Entra lá, segue. Qualquer dúvida, o meu contato tá lá na página. Quero agradecer, Jefferson, por essa oportunidade de poder estar vindo aqui falar um pouquinho. Muito obrigado por abrir as portas, tá? Eu sou muito grata ao que Deus tem feito. Deus, ele tem trago, a gente tá, como um jogo de dama, né? De xadrez. E Deus vai colocando as pessoas com o mesmo propósito. Algumas vão sair, tá tudo bem, porque cada um tem o seu tempo, Sim. né? E Deus vai mexendo esse jogo para que as coisas continuem andando. E é assim, o CAFA, ele é assim, ele é feito por pessoas que querem fazer a diferença na vida de outro, por pessoas que entenderam que existe um propósito maior do que... Bom, esse foi o meu propósito, do que ficar... Eu me perguntava, caramba, a vida é só isso? Ter um carro, ter uma casa? Criar filho? A vida é isso? Eu me questionava muito a respeito disso. E foi assim que começou, né? E você tocou muito bem, Jefferson, quando você fala lá da Associação de Moradores. Verdade. Quando eu cheguei em 2014, que nós nos conhecemos lá, né? Foi. Eu lembro que eu cheguei na Associação de Moradores de Guaratiba, Sim, o André sim, Guaratiba. sim. E falei pra ele, ele falou assim, olha, mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Eu falei assim, mas eu não quero receber, eu quero trabalhar. Ele falou, então pode trabalhar. E ali comecei ali trabalhando alfabetização para adultos, Sim. reforço escolar. E ali foi o começo, bem lembrado. Boa memória. Encerro o programa querendo te agradecendo, Sheila, por aceitar o convite de poder estar aqui juntamente conosco, né? De poder fazer com que esse programa, né, do IDEM Brasil, ele possa ser compartilhado com todos vocês que estão assistindo, né? E vocês possam acompanhar as redes sociais da Sheila, que é um belo trabalho. Obrigado por essa lição de vida, que é uma lição muito importante. Tem pessoas que precisam ouvir essa história, né? Porque essa história, às vezes, quando nós tomamos decisões em nossas vidas de poder cooperar, de poder ajudar, né? De poder fazer o diferencial, a nossa história também vai mudando junto. Por quê? Nós encontramos a alegria de poder servir ao próximo, tá? Parabéns, tá? Queria agradecer a todos vocês, a nossa equipe, né? Em breve voltaremos com mais um convidado. Obrigado a todos. Muito bom.